Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, orienta o teu povo, papai, por essa caminhada no deserto, rumo a Yauxalã, rumo à terra prometida, porque quando nós entrarmos, nunca mais sairemos, nunca mais seremos colocados rebaixadamente, mas vamos herdar a tua herança, que por um pouco de tempo nós usufruímos dela. Por isso, papai, fala com o teu povo, capacita o teu povo, orienta o teu povo, exorta o teu povo, instrui o teu povo, para que eles sejam maduros, amadurecidos no entendimento, possa ouvir a tua voz e ser obedientes em tudo, para que seja essa alegria nossa, alegria de te fazer feliz, papai. A nossa alegria é ver, papai, tu feliz. É verdade. Por isso, papai, fala conosco e nos abençoe, porque essa é a nossa alegria, de te fazer alegre, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gravou uma oração hoje? É. Amados irmãos, nós estamos gravando as orações, pedindo, papai, que abençoe cada pedrinha espalhada nos quatro cantos da terra, porque é o papai que está juntando, e nós muitas vezes ficamos ansiosos para que venha logo essas pedrinhas, mas elas virão no tempo do papai, na vontade do papai. Hoje, domingo, 17 de outubro de 2021, nós estamos iniciando a reunião de doutrina e revelação de domingo. Muito papai tem para falar conosco, muita alegria, muita revelação, que nós estamos inclusive entrando com a reunião de doutrina também com revelação, né? Por quê? Porque a palavra de Filadélfia para Filadélfia no final dos tempos é uma palavra de esclarecimento e revelação de algo que nunca tinha se ouvido e nem visto, né? E por isso nós precisamos também esse tempo nosso de revelação. Como nós temos visto, muitos irmãos estão chegando agora, né? Tem muitos irmãos sendo agregados agora ao corpo do Machia, Filadélfia e Sardes Vestes Limpas. E esses irmãos estão precisando muitas vezes de um leite ainda, né? De algo elementar, inicial, porque ainda são muito bebês. E nós muitas vezes temos que voltar, os anciãos têm que voltar para explicar direitinho para os irmãos. Muitas vezes revelações básicas, né? Por exemplo, quem são as duas testemunhas, né? Que vem ainda como pergunta. Então, nós estamos tendo que voltar, e inclusive no vídeo, né? No vídeo a gente está tendo que voltar muitas vezes para ensinar alguma coisa mais básicas. E muitas vezes o irmão ouve e fala assim, mas isso eu já sei. Então ouve mesmo, porque você muitas vezes sabe aquilo, mas não sabe o outro que vai ser falado em seguida. Porque os vídeos são complementares, né? A gente muitas vezes faz uma introdução para que os irmãos compreendam. A gente não está querendo
ensinar o que é básico. Não é a nossa vontade, mas a gente precisa ensinar o básico para poder entrar no alimento mais consistente. Eu queria comentar antes da mensagem de hoje a respeito do ensino que o irmão ancião Bruno, ele trouxe uma mensagem maravilhosa, e ele fala sobre o profeta novo e o profeta velho, né? Isso está no livro de Reis, né? O profeta novo e o profeta velho. E o que acontece? O profeta novo, o irmão trouxe a mensagem que ele se referia nas escrituras um link com o mensageiro de Laodiceia, profeta novo. E o profeta velho fazendo um link com o mensageiro de Sardes. Achei muito interessante. E ali a representação, inclusive, de Josias, Yoxial, né? É a representação do mensageiro de Filadélfia que derruba os altares nos lugares elevados, né? E quando a gente vai ler, a gente abre, irmãos, em Jeremias 11. Vamos abrir. Nós temos visto essa passagem em Jeremias 11. Só que eu quero na Bíblia King James. E a gente vai comparar com a Bíblia Yal-Shalom. Então vamos lá. Zacarias 11. Eu falei, é Zacarias. Eu gosto muito do Jeremias, mas é Zacarias. Zacarias 11. Nós já vimos aqui a respeito dos dois pastores no final dos tempos. Que aqui em Zacarias 11, versículo 4, fala sobre os dois pastores, né? E esses dois pastores, ele vem no final dos tempos, e isso já foi ensinado às denominações, que um pastor era Yahusha e o outro pastor era quem? O anti-Mashiach. Mas não é, porque Yahusha não está vindo no final dos tempos, porque ele está aguardando na luz inacessível até que os inimigos sejam colocados de escabelo dos pés dele, conforme Isaías 66:1, conforme Salmo 110:1, Papai Yal falando, o Yal Supremo, falando com Papai Yal Filho: assenta-te à minha direita até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelos dos vossos pés. Assentar onde? Assentar na luz inacessível, no trono de Yal Supremo, ok? E quando nós vemos aqui no final dos tempos, nós vemos a vinda de dois pastores. E uma coisa interessante é o seguinte: quando você vê no finalzinho, que é Zacarias 11:17, fala assim: ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente e o seu olho direito se obscureça totalmente. Então, aqui na Bíblia Yal-Shalom, como eu já falei com os irmãos, foi separado um grupo de tradutores. Não é o mesmo tradutor que fez as escrituras todas. Foram ali uma comissão separada. Então, quando se fez a tradução da Bíblia Yal-Shalom, você pegou um grupo, você vai cuidar de tal a tal, o outro vai de tal a tal. Depois juntou-se o trabalho de todos e fez a tradução da Bíblia Yal-Shalom, ok? Bíblia Jerusalém, ok, irmãos? Então, eu quero que você, se você puder marcar, você vai marcar isso, ó: que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente, ok? E seu olho direito se obscureça
totalmente. Quando a gente viu um filme, A Paixão de Cristo, você vai ver que ele é ferido no olho direito e ele fica com o olhão fechado assim. Você lembra disso? Isso. Do momento que ele é preso até o final, ele está com o olho fechado. Ali, essa passagem refere-se ao anti-Machia. Quem fez o filme já estava dizendo: o Jesus Emanuel é o anti-Machia. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Então, quando nós estamos vendo esse personagem, está falando assim, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Agora eu quero que o irmão leia na King James. Ai do pastor imprestável, ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que o braço secará por inteiro e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Isso. Então, aqui está falando daquele que é o quem? O anti-Machia. O anti-Machia. Ele seja o seu braço direito secado pela espada da justiça. Quando a gente volta agora, a gente volta lá no livro de Reis, né? No livro de Reis, como eu falei com os irmãos, eu estou só trazendo uma curiosidade para os irmãos ouvirem o áudio. Eu não vou trazer mastigado, depois a gente vai mastigar mais. Então, os irmãos vão abrir, olha só, vão abrir em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. 1 Reis 13, 4. Nós vamos ver também na Bíblia King James. Ó, 1 Reis, Primeiro Reis 15, 490, na Yalshalam. Aqui, ó, eu vou mostrar o erro do tradutor. Vou mostrar o erro do tradutor, tá? Aí você vai ver o outro tradutor que já traduziu certinho. Ó, página 490 na Yalshalam. 1 Reis 13, 4. Diz assim, ó. Ó, quando o rei, esse rei aqui é o Jeroboão. Quando o rei ouviu o que o homem de Al bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão, ó, estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não pôde mais recolher. A gente não estende a mão, a gente estende o braço. Estende o braço. Como é que você estende a mão, irmãos? Não, você estende o braço. Depois que eu estendi o braço, ele não pôde recolher mais. Secou. Não volta. Ele apontou e falou assim: agarrai, agarrai. Estendeu o braço e o braço secou. Agora nós vamos ler na King James. Só que aqui está falando o quê? Ele estendeu a mão. Ninguém estende a mão aqui, estende o braço. Olha aqui na Bíblia King James. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Al bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou. Estendeu a mão aí na Bíblia King James? Falar, estendeu a mão. Porque a King James também... não, mas aqui, ó, mas prendeu. Entretanto, o braço que estendera... Aí, vai, isso, pode ler. Prendeu. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Al ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Viu? Vamos lá, lê de novo bem alto. Prendeu. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Al ficou paralisado,
como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolher. Viu? Então aqui na King James eles corrigem. Estendeu a mão, mas o braço que ele estendera não conseguiu mais recuar. Porque tá fazendo, as escrituras tá conversando. Sabe, irmã? Tá conversando, né? Tá fazendo um link lá com Zacarias 11 e tá fazendo um link aqui com 1 Reis. Por quê? Porque ali você tem 3 personagens que são citados. O rei Jeroboão, que é uma representação, irmão Elbert. O rei Jeroboão que estendeu a mão e o braço secou, contra o homem de Al, que profetizou contra o altar, porque aquilo ali era um altar idólatra. Quem que ele representa ali, pelo pouco que você ouviu? O antimachia. Exatamente. Ele está representado ao antimachia. E aí o irmão Bruno trouxe a mensagem que vocês vão ouvir, que é: o profeta novo foi dado uma ordem. Você não coma nada de lá e nem beba. Você não coma nada que eles te oferecerem lá, nem beba nada de lá. Você vai lá e lança a palavra, quando você voltar e você come. Mas você não coma nada que eles te oferecer. É a representação do alimento, maná, tá, irmãos? Do maná. Aí, esse é o profeta novo. Aí o profeta velho, ele usa de malícia e engana o profeta novo. Falando o quê? Ó, eu também sou profeta como tu. Então, um anjo me falou que é para eu te dar o alimento para você se alimentar. Esse é o profeta velho. E aí o profeta novo se alimenta. Se alimenta do alimento do profeta velho. E por isso ele foi morto. Pela desobediência. Porque Ial falou: você não vai comer nada nada daquela terra. Vocês estão entendendo? Sim. Ou seja, a mensagem, presta atenção. O profeta velho ali está representando o mensageiro de Sardes. O profeta novo, que acabou de surgir, ele é a representação do mensageiro de Laodiceia. E Ial falou assim: você vai comer o alimento de Filadélfia. Mas ele, por um momento, foi enganado e comeu o alimento de Sardes. E por isso foi morto junto com o profeta velho. Os dois juntos são mortos. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Oi, irmã, pode falar. E um detalhe interessante é que ele foi morto por leão, né? Uma das faces do É. E você vê que o jumentinho ali estava junto, o jumento estava junto e o jumento não foi atacado pelo leão. Aí sentaram o leão, o jumentinho, o jumento e o homem morto. Olha aí. Tá entendendo? Então, essa é a mensagem que eu trouxe agora para vocês, o mel na boca. E vocês podem comer, engolir, que não vai ser amargo para vocês no estômago. É mel para Filadélfia, ele é doce, tanto na boca quanto no estômago. E agora eu trouxe um gostinho para vocês ouvir a mensagem de ontem. Ok? Grato a Yalcha, grato a Yal. Isso também, todos que estão ouvindo aqui através do WhatsApp, essa mensagem. E ela faz um link exato. Você viu ali o antimachia falando que vai ferir com a espada e o braço vai secar? Fazendo um link com Jeroboão, que queria lançar a mão contra o homem de Ial, que é o mensageiro, o profeta novo. E naquele momento, a espada foi contra o braço. Secou ele na hora. Falou: você não vai fazer isso. Mas ele acabou sendo morto pela desobediência também, por se alimentar do alimento de Sardes,
E não de Filadélfia, entendeu? Vocês ouviram? Entenderam? Então, essa mensagem, irmão, trouxe e é uma mensagem que ainda se complementa depois, tá, irmãos? Mas você vê que é uma mensagem de revelação. De revelação. Com muita sabedoria. Né? Gratidão, papai. Agora, amados irmãos, nós vamos trazer uma palavra de esclarecimento. Quando a gente está falando, e isso a gente já aprendeu, quando a palavra Ial, o soberano, ele revela para Yahusha tudo que vai acontecer, né? E Yahusha envia o seu anjo para anunciar a Yalhana, que é João. João, apóstolo. Porque a gente tem que falar tudo, porque os irmãos ainda, muitos nenenzinhos acham que é João Batista. Então sempre quando você estiver ministrando, você tem que explicar. É João o apóstolo, que estava ali na ilha de Patmos. E ele recebeu a mensagem através do anjo por sinais. E ali ele escreveu nos pergaminhos e enviou às igrejas. Ok? O que nós víamos quando líamos Apocalipse capítulo 1? Yahusha ensinando a Yalhana. Isso que foi ensinado às denominações. Até que chega agora a verdade final dos tempos, que se ele fala que enviou um anjo para Yalhana, que conversou com Yalhana por intermédio de sinais, não é Yahusha. Mas tem aparência de Yahusha, porque agora a gente sabe que é Mical, que é a semelhança do Altíssimo, né? Então, nós já vimos toda essa condição. Só que aí, para muitos irmãos, ainda havia dúvidas. Por quê? Por causa da carta às igrejas. Por causa da carta às igrejas. Porque parecia algo que estava errado. Nós vamos abrir. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Tudo isso teve que vir na sequência, irmãos, na sequência certinha. Por quê? Para que a gente pudesse hoje entender essa mensagem. E é por isso que eu falo com os irmãos, olha, irmãos, vocês têm que ir na sequência que o papai está nos entregando. Não passa na frente, não. Vai na sequência. Porque tem irmão que está estudando outra coisa. Ah, irmão, olha aqui, eu achei tão bonitinho tal passagem, manda aqui para aqui, o que você acha? Irmão, não tem que achar bonitinho, não. Você já alimentou todo o alimento que o papai está nos dando? Já comeu 3, 4, 5 vezes o mesmo alimento? Digeriu tudo? Sobrou tempo? Ah, então tá, então vai para uma sobremesa. Mas não deixa de comer o alimento para comer a sobremesa, não. Não é essa a forma correta de se alimentar. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Agora eu vou fazer uma pergunta para o irmão Elcio. Quem é esse irmão que segura as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro? Eu sempre entendi que era Yahusha. E depois, com o tempo, passei a entender que era Mical. Porque é Mical que é aquele que Yalhana está vendo. Por que não é Yahusha, irmã, eu já falei muito com ela, tadinha da Larissa, tá muito sumida. Tá muito sumida, deixa ela aquecer novamente, né? Irmão... Pode ser, irmão. Pode. Vamos lá. Por que
quem está falando com Yalhana aqui não é Yalcha. A pergunta é simples e a resposta mais simples ainda. Por que que esse aqui não pode ser Yalcha? Exatamente isso. Porque ele está sentado com o papai Ial Supremo na luz inacessível e não poderia ser ele. Só por isso. Tirando que a próprio capítulo 1 de Apocalipse já fala isso. Ó, Apocalipse capítulo 1 diz assim: 1:1. Revelação de Yahshua Mashiach. 2 pontos. Ial lhe concedeu. Lhe concedeu para quem? Para Yahshua. Ial concedeu para Yahshua, para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, Yahshua, a manifestou por sinais por meio de seu anjo, Mical, enviado ao servo João, apóstolo. É muito simples. Então, se a palavra está falando isso, está falando, ele manifestou, ele explicou, ele ensinou, ele orientou através do anjo que ele enviou para Yalhana. Ok? Então vamos lá. Entendeu, irmão? Olha só. Então diz assim: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A gente tem que entender isso aqui. Quando ele fala que ele está com as 7 estrelas na sua mão, ou seja, o controle da igreja está com ele. Ok? É. E ele, lembrando de Provérbios capítulo 8, capítulo 9, versículo 1, diz assim: a sabedoria edificou uma casa sobre 7 colunas, que são o quê? As 7 eras da igreja, que são as 7 eras da igreja. A sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. Lembra disso? E a gente já falou da sabedoria ali, que é a palavra a sabedoria estava com o Criador, Yahshua. Eu era o seu aluno. Eu era o seu encanto. Estava com ele quando ele criou todas as coisas. E eu era o seu braço, o seu mestre de obras. Seu braço. Ok? Isso, irmãos, isso não é passar por cima de Yahshua. É colocar Yahshua naquilo que ele é de fato, o Criador. Tá entendendo? Ele é o Criador. Queria colocar ele como sendo o filho. Em Mateus fala assim: o casamento do filho do rei. Em Salmo 45 fala o casamento do rei. Em Lucas fala: o rei mandou convidar os convidados e mandou seu servo ir para os caminhos, para as encruzilhadas, pelas praças. E a voz da sabedoria em Provérbios 8, ele levanta a voz e diz: vinde, ó filhos de Adão, adquiri a sabedoria, que é mais preciosa que o ouro, que você terá mais proveito que a prata. Aí fala, a sabedoria chama e clama em voz alta. Faz um link com Mical, trombeta, que é aquela passagem de Lucas que fala: o rei enviou seus servos para anunciar o convite ao casamento. Lembra disso? Sim. Então, quando nós estamos lendo aqui, a sabedoria edificou sua casa, ele remete Papai Yahshua. Papai Yahshua fala assim:
Aquele que ouve, por que vocês me chamam professor, professor? Ou seja, mestre, mestre, mas não ouvem as minhas palavras e não põem em prática. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, esse vai se assemelhar a um homem que está edificando sua casa. Cavou profundamente até chegar na rocha. E ali lançou o quê? Sobre a rocha, o alicerce da casa. Quando ele está falando isso, irmãos, ele está falando deste que está edificando sua casa sobre Yahshua. E é por isso que papai Yahshua está falando deste que está em Samuel, 1 Samuel 2:35, que eu vou construir para o sacerdote fiel uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido, Yahshua. Eu falo assim com os irmãos, muitos irmãos ouvem a palavra e simplesmente fazem um bloqueio mental. Não é assim, pronto, acabou. Mas eles não vão nas escrituras, por quê? As escrituras estão sendo revelada de verdade agora. Eles não estão querendo conhecer a verdade, mas estão estabilizados naquilo que aprendeu. É o alimento de Sardes, que aquele profeta novo foi enganado e comeu do alimento dele. Vocês estão entendendo? Então, quando nós voltamos aqui a Apocalipse 2, ele fala: assim diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, no meio da igreja. Por quê? Apocalipse capítulo 1 está falando assim, capítulo 1, versículo 20, fala assim: quanto ao segredo das 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui já está explicando. Então ele anda no meio das 7 igrejas, ele anda no meio das 7 eras. E ele fala aqui, versículo 2, Apocalipse 2:2, conheço tua conduta, tua fadiga e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados, puseste à prova os que se diziam apóstolos, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste, não desanimaste. Devo reprovar-te? Olha aqui, ele aprova ou ele reprova? Por quê? Porque ele é aquele ancião. Ele é um ancião de Daniel capítulo 7, que o filho do homem que desce na nuvem outorga para ele autoridade, para ele julgar, não é? Então, se ele está aprovando ou reprovando, foi dado para ele autoridade para julgar, se ele aprova ou se ele reprova. E ele fala: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Aqui ele está falando com um anjo da igreja de Sardes. Quem é o anjo da igreja de Sardes? De Éfeso. Desculpa, de Éfeso. Cafas. Lembra dali do momento do quê? Lembra daquele momento que estava no Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras, Pedro falou juras de amor para papai Yahshua. Pedro falou juras de amor: olha, se te for te prender, eu vou contigo. Se te matar, eu morro contigo. Aí o que acontece? Quando chegam os soldados, ele foge. Ele abandonou solitariamente o seu primeiro amor, Yahshua. Seria Yahshua falando dele mesmo? Não, ele está falando: eu estou reprovando você,
porque você abandonou o Machia solitariamente. Eu estou reprovando a sua obra, Cafas, porque você prometeu que cuidaria de Yalcha e não cuidou. Fugiu, abandonou ele solitariamente e ainda negou ele. Vocês estão entendendo? Agora as escrituras fazem sentido. O ancião está reprovando aquele anjo por ter abandonado Yalcha. Quando nós falamos aqui, a primeira parte de todas está referindo ao anjo. Depois faz ao vencedor, refere ao vencedor da era. Ok? Aí, olha só. Aí a gente entra na palavra que fala assim: por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a sua herança, mas os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Aonde está? Isaías 63, 18. Vamos lá? Isaías 63, 18. Isaías 63, 18. Página 1356. Aqui fala assim, versículo 18, Isaías 63, 18. Por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Aqui está falando, irmãos, lá de cima. Quando papai Yalcha, presta atenção. Quando papai Yalcha, ele subiu, junto com o exército e Mical fala assim: abri os portais celestiais. Por quê? Porque Satanás, que estava lá, junto com a sua corja, fechou os portais para que Yalcha não entrasse, para que Yalcha não reinasse sobre eles. Essa é a parábola das minas. Parábola das minas em Lucas. Aí o que aconteceu? Aí os portais foram abertos. Papai Yalcha com 144 mil e Mical entraram nos lugares celestiais. E ali ele fala: olha aqui, abriu os portais, porque está entrando o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Ele mesmo responde: Ial forte e valente, para cumprir Isaías. Um menino nos nasceu, uma criança nos é dado, e será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Ial forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Ial forte. E ele será chamado Ial forte. Ial, o soberano. Vai nascer neném aqui nessa terra, irmãos? Nunca! Porque ele habita em luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver. Aonde que está essa passagem, irmãos? Está em 1 Timóteo, capítulo 4, 5, hein? Vamos lá, 1 Timóteo 6, 16. 6. 1 Timóteo 6,16. Primeiro Timóteo 6,16. Eu falo assim com os irmãos: irmãos, se você não abrir os olhos, você não vai entender. E eu falo com o pai, falo assim: olha, se você tem pouca fé, peça fé para o papai, que ele vai dar. Mas não fica na incredulidade não, que não vai ser bom para você.
Porque assim Ial, quando veio ali na pessoa de Ialcha, ele endureceu naqueles corações que Ial já tinha recusado, falando assim, esse povo, eles olham, e foi dado para eles o espírito de obscurecimento, para que eles olhem e não enxerguem, eles vejam e eles recebam a mensagem e não compreendam, para que eu não possa salvá-los. A mensagem de Papai Alcha falou assim, por quê? Os apóstolos falaram assim, por que tu ensina para nós assim, e para eles tu falas com parábolas? E papai fala assim, é para cumprir a profecia, que esse povo, eles falam, o lábio está próximo de mim, mas o coração está longe de mim. E é o que o pai que determinou aqueles que não vão receber a herança, por isso ele endureceu o coração, para que eles não compreendessem. Se você está incluído nessa condição, clame, pedindo fé, clame para haver entendimento sobre a sua vida. Aí a palavra fala, 1 Timóteo 6, versículo 15. Aqui ele fala assim, versículo 14. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre, Yahshua Mashiach. Presta atenção. Até o aparecimento do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ial Supremo, nunca homem nenhum viu e nem pode ver. Nem homem viu, nem pode ver. A ele honra, poder eterno, assim seja. Aí eu falo assim com os irmãos, aquele versículo de Isaías que fala assim, um menino nos nasceu, uma criança nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Yahweh forte, Pai eterno, príncipe da paz, que faz um link com o Salmo 110, 1. Vamos lá, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Diz, assim diz Ial, ao meu mestre. Ó, assim diz Ial ao meu mestre. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Disse Ial ao meu mestre, assenta a minha destra, até que eu tenha posto os teus inimigos escabelos dos teus pés. Assenta a minha direita aonde? Na luz inacessível. Na luz inacessível. Assenta aqui na luz inacessível do meu lado, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso está onde? Isaías 66. Abre aí, sim, Isaías 66. Para a gente entender o que a palavra está dizendo. Isaías 66. É 66, 1. Essa Bíblia aqui é a minha Almeida Revista e Atualizada. Como é que tá aí? Assim diz Ial, o céu é meu é o trono e a terra, o estrado dos meus pés.
A terra é o estrado dos meus pés. É o que não fala. É, entendeu? Meu é o... Ó, vamos pegar na Bíblia Al-Shalom. Bíblia Al-Shalom. Bíblia Al-Shalom fala assim, ó. Desculpa, Isaías 66. Eu quero pegar aqui depois os irmãos. Isaías 66. Eu falei Salmo. É Isaías 66. Não, eu tô em Isaías. É que eu que tá abri errado. Isaías 66, 1. Olha aqui. Isaías 66, 1. Assim diz Yahweh: o céu é meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés, ok? Então quando ele está falando assim, olha, assenta à minha direita até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés, ou o escabelo dos teus pés, até que eu tenha lançado os teus inimigos na terra. Até que eu tenha lançado os teus inimigos na terra. Ok? E isso é quando Micael e seus anjos lança Satanás e seus anjos na terra. Aí Yahshua vai poder agora sentar no seu trono para reinar. Ele deixa a luz inacessível para sentar no seu trono. E aquela é a visão do trono, né? Com os 24 anciãos. Aquele ali é o trono de Yahshua. Na realidade, trono de Yahweh Filho. Ok? Então vamos lá. Voltando aqui, Apocalipse. Apocalipse. É o tipo de coisa assim, irmãos, que a gente pega com o Yaldin. Com o Yaldin a gente pega e mostra tudo isso. Mas ele não crê. A gente senta com o Yaldin. É o que o irmão Shaul gasta lá 1 hora, 2 horas, mostrando tudo. E ele não crê. Irmão, mostra tudo, não crê. Apocalipse 2. Agora a gente volta naquilo lá, olha só. Por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou herança. Mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Ok? Vamos abrir Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22, versículo 15. Isaías 22, 15. Presta atenção. Isaías 22, 15 diz assim: assim diz o mestre Yahweh dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz-lhes: que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti nesse lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha na casa do teu mestre. Como uma vergonha na casa do teu mestre. Como uma vergonha na casa do teu mestre. Aqui eu já falei, é a representação de Satanás, porque no céu havia 2 intendentes. Satanás, que é Lúcifer, e quem? Micael. Aqui é representado como que? Sobna e Eliaquim. Lembrando que Eliaquim significa Yahweh se levanta. Yahweh se levanta. Fazendo o link com Daniel 12:1. E se levantará Micael. Lembra disso? Vamos lá. Quando a gente está vendo isso,
Aqui ele está falando do administrador infiel, lá da parábola que Yahshua fala. Olha, um homem rico, ele tinha um administrador, e ele foi acusado de estar roubando seu mestre. E aí ele chama o administrador e fala: já não poderá ser mais meu administrador. Então, presta conta da sua administração. Lembra disso? Sim. É essa passagem que Papai Yahshua está referindo. Sobna é esse administrador infiel. Vamos continuar a leitura. Isaías 22, versículo 18. Está falando assim, olha: e te fará rolar como uma bola. É aquela hora que Satanás é expulso, lançado do céu sobre a terra, em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do teu mestre. Lembra disso? Que ele desce furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Isso está em Apocalipse 12. Aqui, Iá, o filho, fala: afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele dia te chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu manto, com teu cinto. Porei as tuas funções nas mãos dele. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e de Yaldá. Porei sobre os ombros a casa da chave de Davi, que faz referência com Apocalipse 3:7. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha, como prego, em lugar firme, no lugar alto. E ele será trono de glória para a casa do seu pai. Nele sustentarão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Os objetos aqui está falando os utensílios do templo, que são as pessoas. Nesse dia, assim diz Yahweh, será removida a cavilha cravada em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Então cairá com ele todo o fardo que pesava sobre ele, sua prole e sua descendência. Aqui você percebe o seguinte: por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança. Por isso foi colocado no lugar elevado. Por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança. Foi colocado no lugar elevado, como cavilha em firme. E ali, apoiado nele, toda a sua casa. Até que chegou o dia que Yahweh remove a cavilha que estava no lugar firme e cai com ele a sua prole e sua descendência. Cai onde? Na terra. Ok? Quando ele herdou, presta atenção, irmãos, presta atenção. Quando Mical herdou a herança, foi com a morte do pai dele e a ressurreição. Quando ele está voltando com seu exército, escoltando Papai Yahshua, já agora está entrando nos lugares celestiais. E ele fala: abri os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yahweh, forte e valente. Agora já não é mais Yahshua. É Yahweh forte e valente. Yahweh forte e valente estava entrando. Yahweh forte e valente agora, ele faz o quê? Não pode ser mais chamado de Yahshua, porque o nome Yahweh, somente esse nome que pode ser adorado. Se ele for referido como Yahshua, ele não pode ser adorado. Em Hebreus capítulo 1 fala
que todos, após ter introduzido seu primogênito na terra, deu a ordem, e ao deu a ordem, adore todos os anjos. Adorem-no todos os anjos. Por quê? Depois que ele fez o sacrifício na terra, ele subiu, e agora foi dado a ele esse nome que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Era o nome dele antes? Não, é o nome dele depois de ter feito a missão na terra, ter sido sacrificado e recebido o sacrifício. Aí, quando eles entraram, todo mundo ali, o exército e também Mical, recebe a herança. É aquele momento que a cavilha é colocada em lugar elevado. E também a sua prole e a sua descendência que apoia nele também é colocado junto com ele em lugar elevado. E ali se cumpre essa palavra que fala: por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Aí a gente volta agora para Apocalipse. Tudo isso eu tive que fazer para quê? Para ter um entendimento completo. Agora vamos lá em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 8. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, falamos da igreja de Éfeso, agora nós vamos falar na igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Aí todo mundo fala assim: é Papai Alcha. A gente já fez o estudo aqui, que quando está falando Papai Alcha, ele fala o Alfa e o Ômega. Aqui ele está falando assim, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Quando vem com as nuvens é quem? É Yalcha. Yalcha. Ele é referendo com as nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, assim seja. Aí ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o mestre Yal. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o mestre Yal. O Yal forte e valente. Agora ele fala: aquele que é, que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. É o anjo forte que é referido. Eu vi um anjo forte bradar em alta voz. Quem é digno de abrir os selos? Quem é de ler o que está escrito e abrir os selos? Viu o anjo forte bradar em alta voz. Aquele. Aí, olha só. Aqui refere-se a Yalcha. Quando está referindo a Mical, você já vai ver aqui na frente. Ele fala, versículo 14: os cabelos de sua cabeça eram brancos como a neve, fazendo um link Daniel 7. Seus olhos pareciam uma chama de fogo. Essa é a visão que ele está vendo o anjo. Seus pés tinham aspecto de bronze quando incandescente no forno, e sua voz era com estrondo de muitas águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, na sua boca saiu uma espada afiada. A espada afiada lá de Apocalipse 19, de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não tema, não temais. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Por que aqui ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e aquele que há de vir? E aqui seria Yalcha referindo-se agora o primeiro e último, o vivente. Já trouxe esse estudo para os irmãos. Agora volta lá em Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, 2:8.
Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. A gente já viu isso, que está em Efésios, quanto? 5,14. Vamos lá, Efésios 5,14. Efésios 5,14. Estou tendo que fazer isso, irmãos, porque existe muita incredulidade. Efésios 5,14. Pois diz assim: pois é luz tudo o que é manifesto, e por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, e o Machia te iluminará. A gente já viu que a lua é iluminada pelo sol. E aqui nós já vimos que a visão de Apocalipse 12, a lua estava debaixo dos pés da mulher Sardes, estava subjugada. E ali a carta à igreja de Sardes fala assim: vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Todos que estão em Sardes estão mortos. Aí a gente agora volta aqui em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto. Esteve por quê? Estava em Sardes, subjugado pela mulher. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Voltou à vida, voltou a invocar Yahshua. Saiu do engano de Jesus Emanuel. Versículo 9. Conheço tua tribulação, tua pobreza, e as blasfêmias de alguns que se afirmam Yaldins, mas não são. Não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para seres postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Falando aqui, tanto ao anjo, que é o anjo da era, que é Shaul Paulo, que foi levado à morte, quanto todos a igreja que também foi levada à morte. Recebem coroa em lugar daqueles que perderam a coroa, dos filhos originais de Yahshua. Lembrando de Zacarias 13. Zacarias 13. Porque 2/3 serão exterminados, e somente 1/3 voltará para ele. Foi preenchido os 2/3 com os filhos de Adão. Agora, ele entra aqui. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 19. Sei onde moras, e onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome. Olha aqui. Tu seguras firmemente o meu nome. Irmã Ione. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome. Que nome é esse, irmã? Uai, mas não é Mical que está falando? Não é Mical que está falando aqui? Lembra disso, irmãs? Olha aqui, ó. Agora a gente... aí que é o cerne do entendimento. Por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança. Aquela cavilha foi colocada em lugar elevado. Por quê? Recebeu o manto embebido de sangue. Recebeu o manto do pai dele. Recebeu o nome do pai dele. Por um pouco de tempo. Entendeu? Por um pouco de tempo. Filadélfia foi colocada no lugar elevado. Por quê? Porque Mical foi elevado à condição de Yahshua. Porque Yahshua foi elevado na condição de Yal, forte. Por isso ele assenta no trono. E aí você vê
o povo santo foi elevado a uma condição superior de sumo sacerdotes. O anjo que aparece ali é Mical, mas ele tem o quê? As vestes, o nome e a honra do seu pai. E ele se tornou um memorial daquilo que o pai dele fez. Por isso fala, vi um cordeiro como que imolado, mas estava com as vestes embebidas de sangue do pai dele. E é por isso que quem é digno de abrir os selos e abrir o livro? Aquele que está com sangue sobre ele, porque o sangue do Machia o purifica de todo pecado. Isso, irmãos. Agora você entende aqui. Olha aqui. Isso aqui, irmãos, igual fala assim com a Sara, tá cheia de dúvidas. Mas por quê? Porque a palavra, você tem que engolir ela. Você tem que observar todos os links. Tá entendendo? E eu, particularmente, o esforço que eu estou fazendo para os irmãos, foi o esforço que Papai Yaucha fez isso também com os Ialdins, na visitação dele. Os Ialdins não aceitaram a mensagem do Papai Yaucha. E é por isso que está falando lá atrás, proferido, que bateram na rocha 2 vezes. Bateram na face de Yaucha, ofereceu a outra face. Viu? Bate de novo. Por quê? Rejeita no final dos tempos a mensagem. Por esse povo rejeitar as águas de Siloé que correm mansamente, eu vou enviar até eles as águas do rio Eufrates, do rei da Síria. E isso é terrível demais, irmãos. Porque a palavra em Hebreus está falando assim, olha, quando Moisés falou aí embaixo, ninguém escapou pela incredulidade, muito mais no agora. Porque vocês aproximaram do quê? Do Monte Santo. Muito mais vai te cobrar você ouvindo daquele que fala do alto. Que isso faz um link com Apocalipse 14. O anjo que voa, trazendo o evangelho eterno e anunciando a toda tribo, língua, povo e nação. E depois vem outro anjo. E o outro, as 2 testemunhas, logo em sequência dele, logo em sequência. Então, não posso fazer uma colocação? Pode sim, irmão. Pegando aqui, irmãos, em Salmos 110, volta lá, irmãos, rapidamente. Os irmãos podem ler na Bíblia Yal Shalom, eu vou ler na Bíblia King James, tá? Tá. E essa dúvida, os irmãos, é o medo de... Não é o medo, né? É a falta de fé. Na maior parte das vezes é a falta de fé. Fala assim, ó. Assim declara o mestre. Assim declara Yahweh, o meu mestre. Assenta-te à minha direita e aguarda. Estou lendo a King James. Enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Ele falou assim, aguarda. Espera aí. Então, agora, quando a gente vai em Apocalipse 1, Yaucha recebe uma ordem de Yal, né? E ele pode agora enviar o seu anjo. Mas o anjo só pode executar essa tarefa se tiver com sangue embebido do Pai. Por isso que ele tem que ter os 7 espíritos de Yal, descrito em Apocalipse 1. Agora, quando a gente vai no versículo 2 de Salmo 110, fala assim: o mestre, ou seja, Yal, estenderá de Sião o poder do teu cetro.
domina no meio dos teus inimigos. Agora é Yahweh que está dominando no meio dos seus inimigos, através do anjo enviado. E quando a gente vai a Apocalipse 19, para que os irmãos compreendam, versículo 15. Ele, fala assim, ó, 15, da sua boca sai uma espada. Na boca de quem que sai a espada? Hã? Na boca de Mical. Para com ele ferir as nações. Ele é quem apacentará com cetro de ferro. Aí em Salmos ele está falando, e ao estenderá de Sião o poder do teu cetro. Aí em Apocalipse 19, esse anjo está com cetro de ferro, de Yahweh. Exatamente. É o próprio. E o que eu falo, irmãos, assim, olha, igual assim, ó, a pessoa pega agora, assim, ó, não assiste, aqui, ó, não assiste nenhum áudio. Não assiste, não escuta nenhum áudio. E de repente chega agora, eu estou tentando assim fazer todo o quê? Todo um resumo. Não entende que quando Arão morreu, foi tirado as vestes, e Yahweh falou assim, Moisés, leva Arão e leva Eleazar, até o alto do cume do monte. Chegando lá, você transfere as vestes de Arão para Eliezer. Por quê? Porque agora, quem vai ser o sumo sacerdote vai ser Eliezer, porque Arão é morto. É a representação Papai Yahshua. Papai Yahshua morreu. Com isso, é transferido também as vestes sacerdotais para o seu filho primogênito. Isso conforme a antiga aliança. Só que o sangue de Yahshua tem que ser lembrado, porque através do seu sangue, Colossenses 1,15 em diante, 1,20 na realidade, Colossenses 1,20, através do sangue do Madeiro, ele fez o quê? Ele fez a reconciliação dos seres do céu e da terra. Então, Mical, com as vestes do seu pai, ele é um memorial perpétuo. Todos vão lembrar sempre dele. Isso faz um link com o quê? Com Eliezer levando a noiva até o rei. Salmo 45, vamos lá. Salmo 45. Salmo 45. No finalzinho, olha só, nós já fizemos esse estudo, Salmo 45, que ele fala de Eliezer levando a noiva para o rei. Lembra disso? E no finalzinho, Eliezer fala assim, olha só, versículo 15. Vestida de brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei, acompanhadas de um cortejo de virgens. E introduzem as companheiras a ela destinadas, e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. Aí no versículo 18 ele fala, esse que levou, comemorarei teu nome, de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Ele que recebeu o nome, ele fala, eu comemorarei o teu nome. Quando a gente vai na palavra, olha só, eis que eu vou enviar um anjo. Vocês fiquem atentos com ele, porque nele está o meu nome. Olha só, vamos abrir essa passagem? Números quanto? Números. Hã? Vamos lá, os afiados aí. Nós já vimos muito essa passagem. Eis que vos envio um anjo diante de mim. Obedeça as suas palavras.
Êxodo 23, 22? Não é isso não. Acho que é números mesmo, vamos ver. Não, é Êxodo 23, 20 mesmo. Leio. É isso, é Êxodo 23, 20. Então lá, vamos lá. Êxodo 23, 20. 21. 23, 21. Êxodo 23, 21. Olha aqui, irmãos. Não, vamos comer. Aqui no Êxodo é 20. É Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, quando ele fala assim, ele não perdoará, Yahshua sempre perdoa, mas ele não. Por quê? Porque ele ali está falando por Ial. Ial só se peca uma vez e já era. E aqui está sendo um alerta. E o meu nome está nele. O meu nome está nele, irmãos. É porque ele recebeu o nome. E é por isso que fala, por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou herança. Por isso que como um cavilha foi colocado no lugar elevado. Quando o Papai Yahshua subiu e pelo seu sangue ele reconciliou, antes mesmo, os seres do céu, antes mesmo deles ter vindo à terra. Deu a eles essa condição de ser o quê? Colocado no lugar alto. E quando se colocou ele ali no lugar alto, por que você acha que em Apocalipse 7, aquele anjo com os seus dá a ordem para o antimachia e fala, não toque ninguém, não faça isso. Por quê? Foi dado a ele essa autoridade. Porque ele foi colocado na cavilha no lugar alto. Só que essa cavilha foi rompida, retirada e caiu ele. E ele caiu com eles numa condição inferior. Mas tudo estava o quê? Predestinado. Predestinado. Porque a verdade tinha que cair sobre a terra e anular toda mentira com a pregação da verdade. Então, quando você está vendo isso, irmãos, quando você está vendo toda essa palavra, eu falo assim com os irmãos, a gente volta agora em Apocalipse 3:7. Olha só, Mical, que recebeu o nome de Yahshua, recebeu por um pouco de tempo. Recebeu por um pouco de tempo, porque Yahshua, como que Yahshua poderia ir para o lugar, a luz inacessível? Teria jeito de Yahshua ir para a luz inacessível? Irmã, cadê a irmã Júlia? A irmã Júlia, a irmã tá olhando, eu vou descontar isso, tá? Olhando as crianças, irmã Diene. Yahshua poderia ir na luz inacessível? Não. Só pode ir para a luz inacessível Yal. Aquele que tem o nome de Yal. Yal. Yal, pai, Yal, filho. Aí ele pode ir na luz inacessível. Yahshua podia ir? Não. Entenderam? Entenderam agora? O nome de Yahshua pode ser adorado? Não. O nome de Yahweh pode ser adorado? Sim. Pode. E deve. E tem que ser. Então, quando agora a gente abre agora, Apocalipse 3:7. Leu o 2:18, irmão? Hã? Leu o 2:18? Leu o 2:18? Vamos ler o 2:18 então. Da carta de Tiatira? Vamos ler a carta de Tiatira. Porque aí vai confirmar. Ó, Apocalipse 2:18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o filho de Ial. Viu? O filho de Ial, porque Yahshua recebeu o nome de Ial. Isso diz o filho de Ial. Olha aí. Entenderam? Vocês entenderam, irmãos?
Isso nunca foi revelado aqui nessa terra. E é tremendo, irmão, que Apocalipse 22, 16 fala: eu, Yahshua, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Mostrando que a igreja, as 7 igrejas, no comando, sendo comandada pelo anjo. Exato. Por isso, assim você vai ver mais claramente, ele anda no meio dos 7 candelabros e carrega os 7 estrelas na sua mão direita. Está na sua mão. O que significa isso? Está no seu comando. Ele está no comando da igreja. E é por isso que ele vem. Por isso que Mical, para estar no comando da igreja, ele teria que vir na condição de ancião, humanamente falando. Seria justo Ial, filho, colocar ele na condição de chefe da igreja, sem ele ter sido da igreja, humanamente falando? Por isso que ele teve que vir e se fazer ancião. E isso remete às cartas de Mical em Isaías. Ele fala: eu me fiz como boca de discípulo. Boca de discípulo. Boca de como boca de pega discípulo. Pega lá. Isaías quanto? Isaías acho que é 49. Isaías. O irmão tem que saber de cor essa passagem. Não põe a prova, irmão. Você que trouxe? Então vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é Isaías 50. Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Olha aqui, Isaías 50, versículo 4. Terceiro cântico do servo, tá? Fala assim: o eterno Ial me deu língua de discípulo, para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta. Desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. Viu? Aí ele fala, versículo 5: o mestre Ial abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. Aí fala: o eterno Ial virá em meu socorro. Eis que, porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma pederneira. E pederneira, sabe o que é? É uma pedra dura que provoca faísca. É uma pedra dura. E ele fala: e tenho a certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareceremos juntos. Quem é meu adversário? Ele que se apresente. É o mestre Ial que me socorrerá. Quem será aquele que me condenaria? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste. As traças devorará. Quem dentre vós teme a Ial e ouve a voz do seu servo? Aquele que caminhou nas trevas, sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Ial. Tome como arrimo o seu Ial. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, atirai-vos às chamas do vosso fogo e às setas que acendestes. Por minha mão, isto vos fará de sobrevir. Deitar-vos-eis em meio de tormentos. Aí logo em seguida fala: ouvi
Vós que estáis à procura de justiça, vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que foste talhados e para a cova que fostes extraídos. Veja bem, o ministério de Ialcha é semelhante de Mical, só que diferente. Por quê? Porque Ialcha, ele teve que ser o cordeiro do sacrifício, perfeito, sem mancha, sem mácula. E ele veio e foi rejeitado. E ele sofreu agruras, sofrimentos humanos. Diretamente. Quando nós líamos e víamos Ialcha, nós vemos Mical de forma semelhante. Ialcha fala, eu sou o alfa e o ômega. Mical fala, eu sou o primeiro e o último. Porque o primeiro é o primogênito e o último Adão, ser criado. Sendo que Ialcha é que criou todas as coisas. A palavra fala que o livro chama-se Livro do Cordeiro Imolado antes da fundação do mundo. Ele já, antes da fundação do mundo, já era o sacrifício escolhido. Vocês estão entendendo? Sim. Então, quando você lê aqui, fala, não, isso aqui está falando para Ialcha, não está falando de Mical. Você entender que Ialcha é aquele que criou todas as coisas. Alguém pode, se ele transfere para o ancião o poder de julgar, como ele poderia falar, quem vai me julgar? Ele está dizendo ao ancião, o ancião que julga, e é o ancião que sofreu agruras. Quem vai me condenar? Se ele próprio é o que julga. Entenderam? Sendo que Ialcha, o filho de Ial, o soberano, foi elevado a essa condição superior e ele transfere para o ancião a condição de ser juiz. É o juiz de Israel. Isso está onde? Daniel 7. A gente tem que sempre lembrar disso, irmãos. Daniel 7. Daniel 7. 7:13, Daniel 7:13, eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido em sua presença. Ao ancião foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí o que acontece? Depois de ter subjugado o último inimigo, que é a morte, quer dizer, o antimachia, ele devolve o reino para o seu pai. Por quê? Porque ele precisava do poder do pai dele para vencer os inimigos do pai. É muito forte. Depois que ele recebe a outorga do pai, com o poder e autoridade, ele vence os inimigos todos. E agora ele devolve o pai o poder. Nossa, muito lindo. Entenderam? Muito maravilhoso. E aqui se entendia que era Ialcha devolvendo para Ial o poder. Muito legal. Irmãos, aí quando a gente pega agora Apocalipse 3:7, você vai entender uma coisa linda. Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, olha só, é Mical, que recebeu o nome de Ialcha, por um pouco de tempo, ele já escreve. Tremendo. Ele é enviado para passar essa mensagem para Ialhana. E ele fala, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre. Quem é esse? Eliaquim, que recebeu a parte também de Satanás, ficou sendo governador de todas as coisas. Faz um link com o quê? Com Gênesis 24. Fala do servo mais velho de Abraão, que tinha o domínio sobre toda a casa de Abraão.
Aí ele fala assim: conheço tua conduta. Olha, ele está no céu, ele escreveu já uma carta para ele. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. Quer dizer, já predestinou ele para a vitória, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome, o nome de Yahshua. Não renegaste o meu nome, o nome que ele recebeu de herança do pai dele. Por quê? Não renegaste o meu nome. Viram? Então, essa agora é o entendimento de que, porque isso não batia, porque a gente achava que o nome ia ser recebido depois. Não, por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança. Por um pouco de tempo teu povo santo herdou a herança. Ele herdou a capa, herdou o nome e a função. Por isso a chave de Davi. A casa do pai. A casa. E aqui, o que é que Yahshua está falando assim? Ó, assemelha aquele que é o filho obediente, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Eu assemelho aquele homem que está edificando uma casa sob o alicerce da rocha, que é Yahshua. Muito forte. Tá entendendo, irmãos? E ele fala assim, ó, celebrarei, Salmo 45, celebrarei o teu nome de geração em geração. Quer dizer, eu celebrarei o nome, o teu nome que eu recebi. Grato a Yahweh. E é por isso, irmãos, que ele pode o quê? Promover os seus filhos. Por isso que ele fala, eis-me aqui com os filhos, que antes era de Yahshua. Agora que ele recebeu o nome de Yahshua, é dele. Eis-me aqui com os filhos que agora Yahshua é Yahweh, me deu para eu cuidar. É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais. E eu falo assim com você. A palavra fala, se tem alguém no meio de vós que está sem fé, peça fé. Que o Pai, ele não nega, irmãos. Ele vai te dar. Agora, as escrituras estão claras. Por isso que ele está falando, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu, porque eram filhos de Yahshua, e ele recebe o nome de Yahshua, as vestes de Yahshua, a função de Yahshua. Agora ele é pai daqueles que eram filhos de Yahshua, e porque Yahshua virou Yahweh, eles não iam ficar órfãos. Continuam sendo filhos de Yahweh. É lindo, né? Maravilhoso. Você vê aqui em Apocalipse 51, Isaías 51 faz o link com Apocalipse 3, quando ele se refere ao anjo que tem pouca força. Aí quando você vai em Isaías 51, diz assim, 51:9, desperta, múnite de força ao braço de Yahweh. Então ele é fortalecido novamente. Ele recebe a força de Yahweh novamente. É link tremendo, irmão. É muito bom. Tremendo. Você viu ali. O anjo, ele fala pro anjo. Ele fala o anjo, eu sei que você tem pouca força. Mas aí tá. Lembra-te, lembra dos tempos de outrora. Lembra dos tempos de outrora. Não foste vós que despedaçaste o Egito, Raabe, e não transpassaste tu o dragão? Não foste vós que abriste o mar para que o teu povo passasse? Então ele fala, você tem pouca força, mas lembra, desperta, imune-te de força naquele que te fortalece. É lindo, né? Muito lindo, irmão. Então, eu queria trazer para os irmãos essa palavra, porque a cada dia, como eu falo com os irmãos, é a necessidade do alimento diário. Não adianta você falar assim, almocei mês passado, o almoço está bom para mim. Não, agora você está fraco,
porque não foi alimentando dia a dia. E é por isso que vem as dúvidas, irmãos. A pessoa quer pular de um monte para o outro, sem passar pelo vale. Para você pular de um monte para o outro, você tem que passar pelo vale. Você tem que ir ali, esse vale da humilhação, que ali, como fala ali, ó, meu ouvido se fez o quê? Um ouvido de discípulo. Para eu aprender. É necessário você ter humildade e reconhecer que você precisa do entendimento. É isso que falta dos Vialdins, porque eles acham que sabem, mas não sabem nada. Nada. E eles tampam o ouvido para não ouvir a voz de Yau. E como eu falo assim com os irmãos, né? Quando Papai Yaucha veio, os Vialdins estavam esperando o quê? Vai ser um filho de Salomão, ricão. Vai vir no cavalão branco, né? Ele vai ser descendente de Salomão. Aí vem Yaucha, descendente de Natã, irmão de Salomão, filho de Davi. E vem humilde, sem posses materiais. Tanto que ele veio sem posses materiais que o próprio Satanás, que é o intendente dele, chega fazendo proposta indecente, fala assim: se você prostrar a mim, eu te darei os reinos dessa terra. Porque sabia que ele estava sem memória. Veio sem memória. Entendeu? Mas conhecia as escrituras. E ele sabia que as escrituras referiam a ele. Entendeu? E ali, quando nós vimos que no final dos tempos fala assim: quando Yau, ele o quê? Revelou o seu braço santo. Descobriu o seu braço santo, pôs à mostra. Entenderam? Então, isso porque é referido àquele que ouve as minhas palavras e pratica. Provérbios 8, a sabedoria de Yau estava com o Criador e era o seu aluno. Dia após dia, queria aprender a palavra de Yau e na sua palavra meditava dia e noite. Salmo 1, esse é o justo. Medita na palavra de Yau dia e noite, e é nessa palavra que está o seu prazer. Não está interessado em nada além disso. Para ele, se pudesse, ficava só na meditação da palavra. E é esse que é referido como justo. Aquele que não desvia o foco, não desvia, não anda nem pela direita nem para a esquerda. Esse é o foco dele, né? Então, amados irmãos, por um pouco de tempo nós herdamos a herança. Aí vieram os nossos inimigos e pisotearam o santuário. Isso faz o link com Daniel 8. Daniel 8. Vamos abrir só mais essa palavra para a gente encerrar? Só para... Quando Mical foi levado, os seus flores descendentes, Mical recebeu o nome de Yau, né? E eles receberam o nome de Mical e se tornam felizes? Na realidade, ali, ó, aqueles filhos ali, eles se tornam o quê? Função de Mical, sacerdotais. E com isso podia contemplar a face, né? De Yau, né? E ali nós vemos que eles também foram elevados. Agora foi tirado deles essa condição, e no final dos tempos, quando eles sobem, eles voltam para receber essa condição que eles tinham recebido, né? Agora, olha só, Daniel 8. Para a gente encerrar, irmãos. Daniel 8. Olha aqui, irmãos. Você vai ver isso que nós estamos falando. Daniel 8. Daniel 8 diz assim, olha. Daniel 8, versículo 9. De um deles, quer dizer, daqueles 4 magníficos, daqueles 4 ventos, saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como no país de esplendor. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército.
e das estrelas. Como ele falou aqui, ó, derrubando por terra parte do exército, quer dizer, colocando eles subjugados. Mas todo o exército fiel foi lançado sobre a terra. Só que o antimachê daquele exército que foi lançado sobre a terra tomou para ele parte do exército, que segue o Emanuel, que vai seguir o Emanuel. Aí ele fala, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Arrasou, deixou vazio e aboliu, olha aqui, aboliu o sacrifício perpétuo. Significa que tirou de Mical, que é Yalcha, aquele manto embebido de sangue. Com isso, o sacrifício perpétuo, que é um memorial em Mical do sacrifício bíblico, foi abolido temporariamente no santuário. Entendeu? Abolido temporariamente. Quando o exército volta, toma os lugares celestiais. Aí vem Apocalipse 4, o trono, e aquele que está centrado no trono, e os 24 anciãos, e quem está diante do trono, o cordeiro, como que imolado, já voltou com as vestes, que é o memorial eterno do sacrifício do Machia no madeiro. Para que todos olhem para Mical, que recebeu o nome de Yalcha, e lembre o que Ial forte e valente já fez. É isso. Nunca ser esquecido. Para que o sacrifício de Yalcha nunca seja esquecido. Só que agora ele não é mais referido como Yalcha, é Ial. Então ele coloca o filho dele, para que todos vejam o filho dele e se lembrem o que ele fez. Vamos, gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha.